Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre qualidade do sono, como as pessoas podem conseguir um sono restaurador. O nosso convidado é o André de Andrade, ele que é consultor, pesquisador em saúde, desenvolveu um método aí para que as pessoas possam conseguir um sono restaurador. André, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar presente aqui no programa de hoje. Obrigado, Álvaro. Muito bem, vamos falar um pouco sobre essa questão desse método, né? Como é que você idealizou, como é que você criou e por que você partiu para essa área de fato, né? Álvaro, minhas pesquisas na construção de um estilo de vida saudável começaram há 16 anos, quando eu precisei superar um problema de saúde, que demorou 5 anos para superar e foi muito difícil. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a me exercitar. Na época se falava que para a gente ter saúde, estilo de vida saudável, precisava se exercitar e se alimentar bem. Aí foi para me exercitar, eu fui pesquisar sobre alimentação, nutrição, e faltava algo na vida que não completava o tripé da construção da saúde. Né? Você, na verdade, conseguia fazer isso, mas não se sentia bem, de fato, como você gostaria. Não me sentia com aquela saúde completa, passava o dia ainda cansado, por mais que me exercitasse, por mais que me alimentasse bem, acordava, não acordava descansado, passava cansado, dependia da cafeína para ficar acordado durante o dia, né? Problemas de insônia, muitos problemas eu passava, e eu achava que era normal, né? Trocar o dia pela noite, trabalhar até tarde, né? A cultura da produtividade a todo custo, que a gente tem muito na nossa cultura. E aí, de 10 anos para cá, surgiu uma nova ciência, a ciência do sono, novos estudos. E eu senti uma necessidade de me aprofundar mais nessa parte. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí eu consegui entender que para a nossa saúde plena, completa, a gente precisa se exercitar realmente, que é o estímulo para a saúde, a gente precisa se nutrir os alimentos para construir o nosso corpo, o nosso organismo, a gente precisa dormir bem. E não é só dormir de qualquer jeito, dormir de cansado. Tá? A gente precisa dormir bem, com quantidade de horas suficientes, e dormir com sono regenerador. Nós temos 4 fases do sono, que é o adormecimento, o sono leve, o sono profundo e o sono REM. O sono REM é a fase dos sonhos. A soma dessas 4 fases dá um ciclo de 90 minutos. Aí na cama a gente acorda, a gente não nota que acorda, e em poucos minutos dorme de novo. E atinge... E vai repetindo esse ciclo ao longo da noite, no caso. E repete ao longo das horas de sono, repetindo o ciclo. Quando a gente consegue atingir a fase de sono profundo e sono REM suficientes, com qualidade, a gente acorda descansado, né? E aí a gente passa o dia com disposição, com energia, com saúde e com vigor. Dentro desses seus estudos, você foi se aprimorando, enfim, você observou uma série de coisas através, né, dessas pesquisas, e aí você elaborou um método que hoje está disponível para que as pessoas possam entender um pouco de alguns conceitos como esse que você está nos passando agora. Sim. O sono regenerador tem superpoderes. Tá? Eu anotei aqui 4 superpoderes. Vamos falar deles, então? Para a gente falar assim, ó. Antes disso, eu quero falar, já que tem o professor e cientista do sono, Matthew Walker, uma das principais autoridades do sono no mundo. Ele começa suas palestras falando sobre testículos. Então, Álvaro, Fernando, e você, homem que está me vendo e me ouvindo, saiba que quem dorme 6 horas de sono por noite parece bastante. Quem dorme 6 horas de sono por noite ou dorme mal, tem o tamanho dos seus testículos menor comparados ao homem que dorme 7 horas ou mais. Os estudos comprovaram isso. O que acontece com o homem? E na mulher também acontece a diminuição do tamanho dos ovários e problemas de fertilidade, também na mulher que dorme apenas 6 horas de sono por noite. Então, a gente secreta menos, a glândula que secreta testosterona são os testículos, menos testosterona no homem. Né? Já o homem que dorme 5 horas de sono por noite, que daí é privação de sono, ele tem a testosterona comparada a um homem 10 anos mais velho, por ter privação do sono, por dormir menos. Mas o sono regenerador tem 4 superpoderes básicos, 4 funções. Aqui nós temos a capacidade de armazenar as informações. No mundo que a gente vive, a gente passa por uma epidemia de esquecimento. Tá? Nosso cérebro, ele é comparado a um computador. Sabe o computador que tem 2 tipos de memória? Memória RAM e o HD. Memória RAM é aquela memória temporária.
tá? Que a gente tem, que é limitada, tem uma certa capacidade que enche. A gente tem que salvar as informações para o HD do computador. O nosso cérebro é um supercomputador biológico comparado, cheio de arquivos abertos, que são os nossos pensamentos, as nossas informações, aquilo que a gente viu durante o dia. E também uma partezinha do cérebro que tem uma capacidade limitada. A gente enche essa memoriazinha e tem que transferir para outro lugar do cérebro, que é como se fosse uma memória permanente. Tá. Em que momento que acontece essa transferência? Na hora do sono. A gente tem que dormir. E não é só dormir de qualquer jeito, tem que dormir atingindo o sono profundo e o sono REM, para fixar o aprendizado, para eliminar aquilo que a gente viu e não considera importante, para fazer uma faxina na memória. Esse superpoder. O segundo superpoder é filtrar toxinas e radicais livres. Nós temos, agora nos últimos 10 anos para cá, com a nova ciência do sono, foi descoberto que o nosso cérebro tem um sistema linfático, uma drenagem. Então assim, imagine a sua casa, o que aconteceria se você não limpasse mais, não tirasse o lixo da sua casa? E chegar num ponto que é insuportável viver dentro da sua casa. Nosso cérebro é assim, ó, na hora do sono, a gente limpa essas toxinas e radicais livres. E eu vou dar só um exemplo de uma toxina que vai se acumulando. Tá? É um tipo de proteína, não é uma proteína que cria os músculos, não, é uma proteína tóxica chamada beta-amiloide. Essa proteína se acumula e na hora do sono profundo e sono REM, uma partezinha em cada fase do sono, a gente vai eliminando e bota para fora essa toxina. Quando dorme mal, com habitualidade, o que acontece? Vai se acumulando e chega num ponto na doença chamada doença de Alzheimer. E você pode se perguntar agora, tá, eu tenho que me preocupar com isso quando? Porque é no idoso, né? A partir dos meus 70, 80 anos, me preocupar com isso. A partir de que idade? Sabe que essa proteína se acumula a partir dos 30 anos. Então você, jovem que está vendo a gente aqui agora, sabe que precisa se preocupar em dormir bem a partir dos seus 30 anos já também. Porque às vezes a preocupação é imediata, né, André? Eu não tive uma boa noite de sono a noite passada ou na semana anterior, eu tive alguns problemas, não tive uma boa noite de sono, e você pensa que isso é momentâneo, e na verdade isso pode ir se acumulando, então, ao longo do tempo. Sim. A gente sente no dia seguinte as consequências de uma noite mal dormida, mas a gente não nota que dentro do cérebro está se acumulando essas toxinas e esses radicais livres. Terceiro superpoder. Terceiro superpoder. Isso aqui, crescer ossos e músculos. Os nossos ossos a gente cresce até os 20 anos, mas os músculos a gente continua crescendo e tem que manter os músculos, principalmente após os 40 anos. Existe uma cultura que basta treinar e se alimentar bem. Né? E especialmente para o atleta, para o esportista, para as equipes esportivas também, é necessário desenvolver estratégias para que os atletas atinjam o sono profundo e o sono REM. É só nessa hora que vai acontecer o anabolismo dos músculos, a recuperação do treino que fez durante o dia e a recuperação das lesões. É através do sono. Não se recupera, não se faz. O treinamento é o catabolismo. É na hora que a gente dorme que a gente recupera os nossos músculos. E o quarto superpoder, que agora de um ano para cá só se fala nisso, que é defender contra infecções e tumores. A nossa imunidade. Imunidade, né? Palavra que entrou em moda. Muito. A gente só pensa nisso dia e noite até isso estraga o sono da gente. Essa ansiedade de mudar o que a gente está vivendo. Nós temos no nosso corpo células natural killer. O que são isso, assim? Ó? Agora estreou nos cinemas o filme do 007, o último filme, assim, né? Essas células são como se fosse um agente secreto 007 que fica ali vigilando contra o bandido. O bandido são os invasores. E chegam ali, ele protege o nosso organismo, essas células natural killers. Então esse agente vai lá e luta contra o bandido. Quem são esses bandidos? Os vírus. Então, quando a gente dorme mal, a gente está mais sujeito a infecções de resfriado, de gripe. E também alterações nas células que podem levar a um câncer. Então, essa defesa do organismo a gente só consegue dormindo com sono profundo e o sono REM. Tá certo. Nós estamos conversando com o André de Andrade, ele é consultor, pesquisador em saúde,
ele criou um método que está disponível aí para que as pessoas possam conseguir um sono restaurador, né? De acordo com ele, isso traz uma série de benefícios para a saúde. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos voltar falando sobre esse assunto e você vai conhecer algumas formas aí de melhorar o seu sono. Nós retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa estamos recebendo o André de Andrade, ele que é consultor, pesquisador em saúde, desenvolveu um programa, um método aí para que as pessoas possam conseguir um sono restaurador. Esse é o nosso assunto do programa de hoje, como as pessoas podem dormir melhor. No bloco anterior, o André falava sobre 4 superpoderes que a nossa mente aí pode ter com essa questão do sono restaurador. Eu começo esse bloco te perguntando, certamente o nosso telespectador deve estar com essa pergunta também, André. Como é que a gente pode conseguir um sono melhor? Quais são os caminhos para isso? E também pode estar se perguntando quantas horas de sono, a pergunta que eu mais recebo, a gente precisa dormir por noite. A nova ciência do sono define entre 7 a 9 horas de sono. Parece bastante, mas é o que a gente deveria fazer. Para algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E como é que você sabe quantas horas específicas para você? Se autoavaliando. Como é que você tem acordado durante o dia? Acorda com disposição, com energia, com vigor? Passa o dia sem precisar tomar a cafeína? A droga psicoativa mais usada e abusada no mundo hoje? Após o almoço sente sono? Ou não precisa tomar aquele cafezinho após o almoço e passa o dia bem? Se você não consegue passar o dia assim, significa que a tua qualidade de sono não está boa ou a quantidade, tem que dormir um pouco mais. Daí assim, como é que a gente faz para dormir então com um sono regenerador? A gente fala assim, a gente toma um chazinho? Não, o chá é bom, mas sozinho ele não vai resolver. A gente toma um suplemento melatonina, tá? Ele ajuda também, mas ele é um adjuvante para fazer. A gente tem que usar técnicas de cronobiologia, da higiene do sono e da terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Vou passar agora aqui umas técnicas rápidas para a gente começar a fazer para melhorar o sono a partir de hoje já. Vamos lá, então vai melhorar o sono de muita gente que está nos acompanhando aí. Aqui, a primeira técnica, a gente deve expor os nossos olhos ao sol de manhã. Não é olhar o sol direto e queimar as retinas. É estar num ambiente ao ar livre ou na janela com o vidro Bastante aberto. Claridade. Com o vidro aberto, pegando o sol nas primeiras 3 horas da manhã. Então agora está clareando o dia, saindo o sol num dia que não esteja chovendo. Às 6 da manhã é pegar o sol das 6 às 9 da manhã, que contém os raios infravermelhos nesse horário. O que acontece na nossa biologia nesse momento? Nossa retina capta e informa a glândula pineal. A pineal sabe que é dia, a gente sinaliza o nosso organismo que é dia, a pineal fica quietinha, para de secretar melatonina, e as nossas glândulas que secretam os hormônios da força, da disposição do dia, começam a funcionar mais no início do dia. Pela simples técnica de cronobiologia, de expor nossos olhos ao sol. Não dá para desperdiçar. Todo dia que puder, vai expor. De noite, a nossa pineal vai secretar mais melatonina. Quanto mais melatonina, melhor a gente vai dormir. Quero falar agora a segunda técnica sobre a cafeína. É assim, a gente deveria parar de tomar café a partir das 14 horas. Por quê? A cafeína fica presente no cérebro de 6 a 10 horas. Ela está presente. As mulheres demoram mais para metabolizar a cafeína. É o fígado que secreta uma enzima que chega no cérebro e dissolve a molécula de cafeína. Para as pessoas que estão com problema para dormir, que demoram para dormir, que acordam na madrugada no meio da noite e demoram para dormir, ou as pessoas que eu tive muito na vida, de acordar às 4 da manhã, 4 e meia, podendo dormir até às 6, 7 horas e não conseguir dormir mais. Para essas pessoas, é recomendado que pare de tomar o café a partir das 14 horas. Quem está dormindo bem, que acha que não tem problema, pode testar, pode estender o horário até as 5 da tarde. Mas, de jeito nenhum, tomar café de noite. Existem pessoas que falam para mim também assim, eu tomo café de noite antes de dormir e durmo bem. Mas pode contar que se essa pessoa for levada numa clínica do sono em São Paulo e for feita nela a polissonografia, as ondas cerebrais de sono profundo e sono REM não vão ser de qualidade. E ela vai ter microdespertares durante a noite.
Ela vai dormir, acordar e não vai notar. Porque a cafeína no cérebro presente, ela vai anular essa percepção. Não nota que acordou para fazer. Então, cafeína até 14 horas para quem está dormindo mal e até 17 horas para quem acha que está dormindo bem. Então já temos 2 passos aí. O primeiro é a exposição à claridade, à luz solar nas primeiras horas da manhã. Cuidado com a cafeína. O que mais que nós podemos fazer para melhorar o nosso sono? Muito bem. Por acaso, a gente vai para a mesa, arruma a mesa, coloca uma refeição quando a gente está sem fome? Não, a gente não vai. Ou chega num restaurante e pede uma refeição quando está sem fome? Não, a gente só come quando sente fome. E por que a gente, no mundo que a gente vive, a gente vai para a cama sem sono? Esperar o sono vir. Então é preciso fazer as técnicas de preparação para o sono. O avião, quando está voando, ele faz uma série de preparação lá para poder pousar no aeroporto. A gente tem um estilo de vida muito louco, que a gente está assim agitado, a mente a 1000, pensamentos, o corpo a 1000, tudo, com muito mais cortisol e adrenalina na hora de dormir e menos melatonina. A gente precisa corrigir essa parte e fazer as técnicas para ir para a cama com o sono. Cama é apenas para dormir. A única atividade que pode ser feita na cama, tem uma outra atividade que é para a cama. Não pode transformar a cama num refeitório, comer na cama, não. Não pode transformar num escritório, trabalhar com o computador na cama, não. A única atividade é a atividade sexual que a gente pode fazer na cama. Mas é para dormir. Então você pode ter no seu quarto até uma mesa de trabalho, mas deitar na cama apenas quando estiver com sono. E a técnica, que é fundamentada pela TCC para insônia, é assim, ó. Nós temos muita ansiedade, todos nós. A gente Por um passa. motivo ou outro. Sim. O nosso cérebro é um supercomputador biológico cheio de pensamentos. Esses pensamentos são como se fosse no computador os arquivos. Quando a gente vai desligar, a analogia de desligar o computador. A gente vai desligar o computador e está com uma planilha do Excel aberta, ou um texto do Word aberto, e vai desligar o computador. Ele desliga ou não desliga? Pede para fechar. Ele pede uma ação. Ele dá assim, precisa desligar assim mesmo ou salvar os arquivos? A gente precisa salvar os arquivos para ele poder desligar. Para a gente dormir bem com sono regenerador, a gente precisa também tirar esses pensamentos de preocupação, da ansiedade. Uma técnica é o caderno de anotação. Bloquinho de anotação, como esse aqui, para fazer. A técnica é reservar 10 minutos na hora final, antes de dormir. É um momentinho da preocupação. Não faz na cama, faz em outro lugar. E coloca toda a agenda para o dia seguinte. Tudo o que está te preocupando, tudo que está te gerando ansiedade, coloca no caderninho. Existe comprovação que o ato de escrever, não no computador, não no tablet, não no celular, mas escrever à mão, no caderninho, tira os pensamentos. É como salvar os arquivos para o computador poder desligar. Faz toda a diferença. Você pode testar caderninho de anotação a partir de hoje. Essa é mais uma das técnicas, né? E à noite, assim, a questão das pessoas que ficam assistindo televisão, ficam mexendo muito em celular, isso de certa forma pode atrapalhar também o sono? Sim. A gente precisa evitar telas luminosas e luz branca a partir de 1 hora e meia, idealmente, antes de dormir. Antes de dormir. Quando vai queimando as lâmpadas da casa, a gente já pode ir trocando e procurar nas lojas, no mercado, lâmpadas amarelas. Fernando, a temperatura de cor até 3.500 K. A temperatura de cor. Tem na embalagem da lâmpada, então trocar. Essa lâmpada branca, ela tem a mesma frequência de cor do Sol. É chamada luz azul do Sol. Os nossos olhos captam e informam a nossa biologia que é dia. E aí a pineal para de secretar melatonina com luzes brancas. Aconteceria o mesmo processo daquele inicial da manhã, que você citou anteriormente, que daí o corpo ele desperta. Isso. Atividades certas nas horas certas. É a nossa cronobiologia. André, com relação à atividade física, alimentação, elas também influenciam no sono? Sim. Exercício é fundamental. Só que
a gente tem que cuidar das 3 horas antes de dormir de não se exercitar. Eu prefiro que você não se exercite às 3 horas antes de dormir, prefiro que você acorde mais cedo e se exercite na madrugada do que se exercitar antes de dormir. Porque a gente vai estar secretando mais cortisol e adrenalina para poder vencer aquele exercício, porque o exercício é um estímulo, a gente está lutando contra o corpo para se exercitar. Então, a gente vai estar na hora de dormir com muito mais cortisol e desequilíbrio hormonal. Então, se exercita apenas até 3 horas antes de dormir. Alimentação, eu vou dar um exemplo de um alimento que a gente come bastante, que é o chocolate. Chocolate é excelente para a gente comer de manhã, de tarde e de noite, no máximo, de sobremesa da janta. Mas não 90 minutos antes de dormir. Porque o cacau contém teobromina, teofilina e tiramina, que são 3 primas da cafeína, que são estimulantes e nos deixa mais ativos e mais despertos também. Muito bem, nós temos aí menos de 3 minutos para encerrar o programa. Poderíamos estar aqui falando muito mais sobre isso, mas eu gostaria especificamente que nesse período você falasse basicamente do teu programa, como é que as pessoas podem ter acesso a ele, né, quanto tempo ele tem de duração, né, e qual é o período que as pessoas, a partir do momento que elas começam a fazer isso, elas já melhoram a qualidade do sono delas. Tá. É um programa em videoaulas, é um passo a passo fundamentado na cronobiologia, na higiene do sono e na TCC para insônia. Tudo que a gente precisa fazer desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Para ajustar nosso relógio biológico que nós temos, para preparar o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso corpo para dormir com sono regenerador. E o acesso é imediato, para se inscrever no programa e começar a assistir às aulas. O acesso é por 1 ano, tá? E assim, já tem resultados a partir da primeira noite. Eu tenho alunos que já aumentaram a duração do seu sono REM, já aplicando as técnicas na primeira noite. Existem casos de alunos que estavam muito dependentes de remédios para dormir há anos. O remédio para dormir, ele é indicado sim. Só que ele deve ser utilizado por no máximo 6 semanas. Quando passa disso, fica de uso, gera dependência, uso crônico e causa alterações na estrutura física do nosso cérebro. Então, aplicando as técnicas do programa regenerador, junto com o seu médico, daí busca fazer o desmame dos remédios. André, nós colocamos aí um telefone de contato, né? Que é o teu WhatsApp, para você responder eventualmente quem tenha alguma outra dúvida. E também você tem as redes sociais para que as pessoas possam se informar mais sobre esse método. Para consultoria, para palestras, então, contato através do WhatsApp. Tá? Para quem quer conhecer um pouco mais o meu conteúdo, o meu método, nas redes sociais. Tá? Canal do YouTube, André Andrade Sono. E Instagram e Facebook, também, André Andrade Sono. Tá certo. Fica aí, então, essa possibilidade para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais desse método, né, que promete aí a resolução para que as pessoas possam ter um sono restaurador. André, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade, Álvaro. E assim nós encerramos a edição de hoje do Passo Fundo News. Nós retornamos na próxima semana. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até lá.